Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez examinando as Escrituras e rogo a Deus que te abençoe, me abençoe a todos que ouvirem esta palavra que o Senhor nos dará neste dia. Que Deus possa nos dirigir com seu Santo Espírito. Nós estamos sempre procurando fazer a vontade de Deus para que possamos ser abençoados, ter a compreensão da sua vontade. Nós vamos ler hoje, nós vamos meditar hoje no Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho é uma palavra grega que significa boa nova. E o que significa isso? Veja bem, nós, pela palavra de Deus, pela Bíblia, nós temos a Bíblia, você tem a Bíblia aí na tua casa, você pega a Bíblia, você vê aqui no começo da Bíblia o livro de Gênesis. E depois outros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e tantos outros. E nós temos o Velho Testamento. Depois nós começamos aqui no Evangelho de Mateus, onde temos o Novo Testamento. E às vezes lemos uma coisa, lemos outra, e parece um pouco confuso. O que é isso aqui, não é? É a palavra de Deus. Nós temos que entender o seguinte: quando Deus fez um concerto, fez um acordo com o povo, com o mundo, porque nós vemos pelo livro de Gênesis que Deus criou todas as coisas e colocou no jardim do Éden o homem, a mulher, e lá ali eles reproduziram e formou um povo. E depois o homem, por causa do pecado da desobediência, não foi por ter feito qualquer outra coisa, foi por ter desobedecido a Deus. Pelo pecado da desobediência, eles foram lançados fora do paraíso e o homem se tornou mortal. E como nós vamos voltar para esse paraíso de onde nós fomos expulsos? E durante toda a história do homem, Deus vem falando conosco através de profetas, através de reis, através de mensageiros, de anjos. Foi dada a lei por Moisés, e esta lei veio até Jesus Cristo, e só o povo israelita, só os judeus, só os hebreus é que eram salvos, é que tinham contato com Deus, é que era a nação eleita, escolhida para ter o nome de Deus. Só esse povo fazia e conhecia e fazia a vontade de Deus. Quanto ao resto do mundo, as pessoas adoravam o sol, a lua, as estrelas e os trovões, as coisas que o homem não entendia, se dobrava a elas. Até hoje tem gente que adora divindades inexistentes, que são entidades que dominariam o mar, dominariam os ventos. Só Deus tem poder sobre essas coisas. Nada disso que as pessoas falam, os nomes aí, nada disso tem poder. Só Deus tem poder. E nós vemos aqui que chegou um dia em que os anjos apareceram aos pastores no campo e disseram: vos nasceu hoje na cidade de Davi o Cristo, que é o Redentor. E eles foram ver e era um menino, uma criança que havia nascido, estava numa manjedoura, porque não havia lugar para a mãe dele na estalagem, porque eles tinham ido obedecendo à ordem do imperador e tiveram que ir para o censo. E muita gente tinha ido para aquela cidade para dar o seu nome, para fazer o censo, e a estalagem estava cheia, não havia lugar para eles. Tiveram que ficar numa manjedoura, num estábulo, e o Senhor Jesus nasceu ali. Depois o Senhor Jesus disse que o Evangelho, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, dizendo que o Evangelho seria levado a todo mundo. Depois ele finalmente, subindo ao céu, disse: ide por todo mundo, anunciando a todas as gentes isto que eu vos tenho falado. Então esta mensagem agora não é mais só para o povo judeu. Até ali, até os dias de Jesus Cristo, a mensagem era para os judeus, era para o povo hebreu. Mas depois o Senhor Jesus ordenou: ide por todo mundo anunciando este evangelho a
todas as nações, ensinando-as todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esta é a boa nova que o Senhor mandou que nós levássemos. A boa nova, o evangelho. Evangelho significa boa nova, uma boa notícia. Então, nós estamos levando esta palavra. Por que algumas pessoas se levantam para anunciar o evangelho? Transmitir a palavra de Deus. Olha, você tem que servir a Deus. Existe um Deus, Deus existe e Ele salva as pessoas e está chamando você para a salvação. Por que alguém faz isso? Porque é enviado de Deus. A palavra diz que alguns fazem para o seu próprio ventre, para ganhar dinheiro, para ter poder político, para ter poder econômico, mas outros fazem de boa mente. Mas seja da forma que for, Deus está anunciando a sua palavra. Até aqueles que estão fazendo por dinheiro, tem que ler isso aqui, tem que ler o evangelho, tem que ler a boa nova, tem que falar, Jesus disse isso. Se você quer ouvir, ouça e obedeça, se você quiser ser salvo. Se você não vai obedecer o homem, você não pode obedecer o homem, você tem que obedecer a Deus. Você não pode obedecer o mandamento da igreja, a igreja não tem mandamento, só Deus é que tem mandamentos. E o Senhor Jesus disse, um novo mandamento vos dou, mudou a lei, Ele cumpriu a lei. E agora por isso que chama Novo Testamento, novo concerto, nova aliança, porque tornou velhas as coisas passadas. Mas nós não podemos desprezar as profecias, porque elas testificam de Jesus Cristo. Mas a salvação não está mais na obediência da lei, está na obediência da palavra de Jesus Cristo, do Evangelho, da boa nova anunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Até o sábado, o Senhor Jesus diz assim, eis aqui está quem é maior do que o sábado, porque Jesus é Senhor até do sábado. Você vai servir o Senhor do sábado ou o sábado? Eu vou servir o Senhor do sábado. Vou servir aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Vou servir a Deus. Não estou combatendo a tua fé. Se você crê no sábado, você deve examinar as Escrituras. Isso você tem que fazer. Cada um esteja inteiramente firmado em seu próprio ânimo. Se nós fazemos as coisas de coração com sinceridade e aquilo que Deus nos tem revelado, nós obedecemos e cumprimos, Deus conhece o nosso coração. Mas se você faz as coisas porque você está nessa igreja ou naquela igreja e não entendeu muito bem o ensinamento, mas faz porque todo mundo faz, você está fazendo sem saber, sem sabedoria, sem conhecimento. Você não está fazendo por amor a Deus, a serviço a Deus. Então as pessoas estão anunciando. O Evangelho está sendo anunciado. Até o Evangelho de Lucas, que era um médico. Lucas era um médico, não era apóstolo, ele era um médico. Ele diz assim, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, a palavra diz assim, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Veja bem, este médico, Lucas, a palavra fala mais adiante, o médico amado, um homem que se converteu ao Evangelho, à boa nova, ao chamado de Jesus, se entregou a Jesus Cristo, seguiu a Jesus Cristo, obedeceu a Jesus Cristo, sentiu de Deus esta necessidade de colocar em ordem a narração dos fatos que haviam se cumprido lá entre eles, e ele procurou saber com aqueles que os presenciaram, viveram, participaram, não é? Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Ele se foi lá buscar em cada um. Você também tem que ser assim. Eu ouvi uma mensagem que diz isso aqui, eu vou conversar com essa pessoa, ou com alguém que entende essa mensagem. Eu não entendi essa mensagem, eu preciso entender, porque eu ouvi essa mensagem. Se chegou até mim esta mensagem, é porque Deus está falando comigo através dela. O que eu tenho que fazer, Senhor? Por que o Senhor me deu esta mensagem? Por que eu cheguei a ouvir esta mensagem?
É para você se preocupar com a tua vida. Você não pode entregar a tua vida nas mãos de uma outra pessoa. O que o pastor mandar fazer, eu vou fazer. Não é assim, eu tenho que ser o sumo pastor. Pastor existe um só, é Jesus Cristo. Esse é o pastor verdadeiro que dá vida pelas ovelhas. Só Ele. Nós estamos aqui pastoreando o que não é nosso. Eu sou pastor segundo o ministério que Deus tem me dado e segundo o dom que Deus tem me dado. Venho aqui sem interesse financeiro, sem interesse material. O único interesse é cumprir aquilo que Deus tem colocado no meu coração, de transmitir a palavra dele segundo o que ele tem me dado até você. Como fez nosso querido irmão Lucas, no passado aqui, escreveu o seu evangelho. Era uma carta, ele fez uma carta para este irmão Teófilo. Ó excelente Teófilo, um homem de testemunho deveria ser esse Teófilo. Um homem de testemunho, uma pessoa interessada nas coisas de Deus, e também conhecia a palavra de Deus, das coisas que já estás informado. Ele já tinha ouvido a palavra, mas você precisa saber mais aperfeiçoadamente. É assim que nós temos que fazer. Nós ouvimos a palavra de Deus, escuta um pouco aqui, pega o que é bom, porque a palavra diz assim: leia tudo, escute tudo, retende o bem. Ué, mas como que eu vou saber qual que é o bem? Como que eu vou saber o que é melhor? Ora, se eu tenho o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai me guiar no caminho correto. Escuta uma palavra aqui, que coisa boa que foi dito aqui. É uma pessoa que às vezes não tem um testemunho muito bom, é uma pessoa que muita gente fala mal desta pessoa, mas falou uma verdade aqui. Eu tenho que obedecer à verdade, não é a pessoa, a verdade. Jesus é a verdade. Escuto outra palavra aqui, que maravilha, que bênção esta mensagem. Eu vou pegar um pouco desta mensagem aqui para mim também, o que eu vejo que é maravilhoso. E as coisas que eu não entendi, que eu não estou inteirado ainda, eu tenho que buscar, eu tenho que procurar. Eu tenho que entregar o meu coração neste caminho. Eu preciso saber exatamente onde eu estou pisando. Aliás, aquele que segue a Jesus, ele não tem que ficar olhando lá à frente. Ele tem que ficar olhando as pisadas do pastor. Quem está à frente da ovelha é o pastor. A ovelha não tem que ficar vendo onde o pastor está indo. Tem que ficar vendo o pastor. Olhar para o pastor, não tirar os olhos do pastor. E o pastor é Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus, ouvir a Jesus, obedecer a Jesus. Este é o Evangelho, esta é a Boa Nova. Por isso que as pessoas sentaram um dia, uma coisa tão difícil naquela época, que as pessoas pouco sabiam escrever, não havia muita comunicação como hoje, a facilidade que existe. A coisa mais moderna que existia naquela época era se escrever o manuscrito, os rolos, não é? Os papiros, escrever a mensagem de Deus. E era difícil, poucos sabiam ler, poucos sabiam escrever, mas o que havia de mais moderno para deixar registrada a palavra de Deus, eles usaram. Hoje nós estamos nos comunicando através da televisão, do rádio, do telefone, da internet, tantos meios de comunicação para te levar a palavra até a tua vida. E o inimigo usa disto também. Mas você deixa as coisas mundanas de lado, deixa as coisas demoníacas de lado e busque as coisas divinas. Veja, existe um ditado que o ouro, quando está num navio e o navio naufraga, a madeira ela flutua, mas o ouro afunda. Então você tem que pesquisar, o diamante você tem que garimpar para encontrar. Então você tem que estar disposto a buscar a palavra de Deus. Você não pode ficar sentado de braços cruzados. Você tem que estar orando ao Senhor, consagrando a tua vida, examinando as Escrituras, ouvindo. A porta da rua é o nosso ouvido, são os nossos ouvidos. O Senhor está à porta e bate. Ele está te chamando para obedecê-lo. Ele está levando a palavra dele até você. Então você tome um propósito hoje na tua vida. Eu vou ouvir tudo e vou reter o bem, não vou fazer acepção, porque se alguém está falando o que Deus colocou no coração desta pessoa, para esta pessoa vir tão insistentemente falar comigo, então você examina, se for bom, obedeça, porque não é da pessoa, vem de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo fale mais alto no teu coração, na tua vida. Deus abençoe você e toda a tua família, que a paz do Senhor esteja na vida de todos vocês e a bênção do Senhor caia sobre todas as vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, obrigado, Senhor. Amém.